Bem-vindo ao módulo 2, sessão 1. No módulo 1 construiu o seu modelo de negócio. Agora viramos para o marketing, começando pela marca e pelo posicionamento. É assim que os clientes certos passam a vê-lo como uma escolha óbvia. Vamos começar. Vamos esclarecer o maior equívoco do marketing. A sua marca não é apenas o seu logótipo, as suas cores e o seu site. A sua marca é a soma de todas as experiências que um cliente tem consigo. É a sua história por que faz aquilo que faz. É a emoção que um cliente sente em cada ponto de contacto. É uma promessa de qualidade constante e a sua reputação ao longo do tempo. Lembre-se disto. A sua marca é o que os seus clientes dizem que ela é. Todo o plano de marketing assenta em 3 passos S-S-P. Primeiro, segmentar. Dividir o mercado em grupos com necessidades diferentes. Cafés, escritórios de advogados e bandas não são o mesmo cliente. Segundo, selecionar. Escolher o grupo que serve melhor. E resiste à tentação de dizer toda a gente. Terceiro, posicionar. Ocupar um lugar claro na mente do cliente. Acerte nisto e quase tudo o resto escolhe sozinho. O marketing mix clássico tem 7 PS. Produto, o que produz e o resultado que proporciona. Preço, quanto cobra e de que forma. Raça, onde os clientes realmente o encontram e compram. Promoção, como conquista a atenção. Pessoas, porque cada contacto com um cliente conhece a marca. Processo, um percurso de cliente fluido. E prova, evidência visível de que é real. Há quem é apenas um P e todo o mix pede força. Aqui está uma mudança de mentalidade que altera a sua definição de preços. Você pensa que vende um logótipo, uma sessão fotográfica, uma canção. Isso são características integráveis. Mas o cliente está a contratar o seu trabalho para fazer progressos. Para parecer credível aos investidores. Para escutar um novo menu. Escreva o trabalho a realizar, não o integrável. As pessoas pagam muito mais pelo resultado do que pelo ofício. As marcas fortes operam em 5 níveis ao mesmo tempo. O nível 1 é a notoriedade. Os clientes simplesmente sabem que existe. Nível 2, reconhecimento. Identificam o seu estilo e o seu nicho. Nível 3, preferência. Escolhem em detrimento das alternativas. O nível 4 é confiança. Voltam e aceitam os seus preços. Nível 5, defesa. Recomendam-te sem que o peçam. A maioria dos criativos vive nos níveis 1 e 2. Mas é na confiança e na defesa que os preços premium se tornam automáticos. Posicionar-se significa passar de uma competência para um nicho. Ao nível da competência, diz que é fotógrafo. Qualquer um o pode dizer, por isso compete pelo preço. Sou o Bacalstor, sou fotógrafo de gastronomia. Agora há menos concorrentes a bater. Chego ao nicho, fotografo menus para restaurantes familiares da minha região. Agora é escolha óbvia e não um artigo indiferenciado. Uma pequena mudança na forma como se descreve muda quem o contata. Antes, a versão genérica. Sou designer gráfico. Isso compete com milhares e atrai caçadores de preços. É difícil de recordar e difícil de recomendar a outros. Pois, a versão lixada. Cria identidades de marca para pequenos produtores alimentares que vendem no estrangeiro. Agora os clientes certos aparecem e uma frase leva a que o recomendem. O específico vende sempre o geral. Então como encontra o seu nicho? Ele vive na interseção de 3 coisas. A sua competência é aquilo em que é genuinamente excepcional a nível mundial. A sua paixão o que verdadeiramente adora criar. E a necessidade do cliente como orçamento um problema real, com dinheiro por trás. Lembre-se, se a sua marca é para toda a gente, não é para ninguém. O nicho precisa de validação, não apenas de paixão. Verifique 4 pontos. Primeiro, a dimensão do mercado. Consegue chegar a 50 a 100 clientes com o perfil certo. Segundo, o orçamento. Pagam rotineiramente valores de especialista. Um nicho sem orçamento é um passatempo, não um negócio. Terceiro, a concorrência. Sabe dizer claramente por que ganharia? 4 pela paixão. Ainda vai gostar disto daqui a 3 anos. Os 4 positivos, avance. 3, refine. Menos de 3, mude de rumo. Tudo se junta na sua declaração de posicionamento. É uma bússola interna que orienta todas as suas decisões. A fórmula é um simples preencher de espaços. Para um cliente específico, ofereça um serviço que entrega um resultado. Graças a uma prova ou fator diferenciador que só você tem. É suficientemente específica para que um generalista não a pudesse usar. Se sim, tem um posicionamento real sobre o qual construir. Não confunda a sua declaração de posicionamento com a sua pelo sim. A sua declaração de posicionamento é interna, orienta as suas decisões. A sua P ou V é externa. É o que os clientes realmente leem ou veem. O posicionamento define onde compete no mercado. A P ou V explica porque é que um cliente o deve escolher. Construa sempre primeiro o posicionamento e depois traduza na P ou 5. Uma ferramenta clássica pergunta: que personagem interpreta a sua marca? Há 12 arquétipos por onde escolher. O criador, movido pela imaginação, sábio, pela sabedoria.
Herói pela coragem, rebelde pela ruptura. O mago plataforma, o amante celebra a beleza. O governante sinaliza luxo e controle. Põe um arquétipo principal. Ele define a sua voz, as suas cores e os seus clientes. A voz da sua marca é a personalidade que usa em cada mensagem. Define em três aspectos. Primeiro, formal ou conversacional, estruturada ou calorosa e acessível. Segundo, liderada pela especialização ou colaborativa, autoridade ou um parceiro. Terceiro, minimal ou expressiva, contida e precisa ou rica e estratificada. Depois mantenha essa voz consistente em todo o lado. Uma proposta, uma resposta no Instagram, até a forma como recusa um projeto. A inconsistência no tom dota silenciosamente a confiança de um cliente. A sua identidade visual é comunicação, não decoração. Cada escolha sinaliza o seu preço e o seu nicho. Um sistema de logótipo que se mantém legível em qualquer tamanho. Uma paleta de, no máximo, 3 cores e 2 metros. Uma fonte para títulos, uma para texto e nunca mais. Um único estilo fotográfico que pareça um só mundo. Uma grelha consistente e de um tom de voz definido. O seu portfólio não é um arquivo de tudo o que já fez. É um argumento curado sobre por que o seu cliente ideal o deve contratar. Um arquivo contém todos os projetos, organizados por data. Mostra a amplitude, mas nenhum contexto sobre os resultados para o cliente. Um portfólio estratégico contém apenas o seu melhor trabalho de nicho. Está organizado pelo problema do cliente que resolveu. Cada peça deve levar o seu cliente a pensar: esta pessoa entende-me. Os preços premium justificam-se com uma história, por isso vamos construir uma. Para além da sua história é o cliente, não você. O seu papel é pedir ao especialista de confiança com as ferramentas. É não há problema, a dor específica que ele enfrenta sem si. Dê-lhe um plano, um processo simples de 3 passos elimina o receio. Depois mostre o sucesso, a transformação, em estudos de casos reais. Se o cliente o vir assim como é, não se consegue ver a si próprio. O rebranding é a solução mais sobreutilizada no negócio criativo. Faça rebranding quando está a mudar para um nicho fundamentalmente novo. Ou quando a sua identidade bloqueia ativamente o seu valor alto. Mas não faça rebranding só porque se sente aborrecido com o seu aspecto. Os clientes não se sentem aborrecidos com ele. Não faça rebranding para evitar o desconforto da prospeção ou dos preços. Pergunte: pedi um cliente por causa da minha marca em 6 meses, se não, corrija o posicionamento. Investir na marca sem medição é apenas adivinhação. Os sinais estão lá, se souber o que acompanhar. Observe a qualidade dos seus contactos. Os clientes certos estão a vir ter consigo. Observe a sua taxa de conversão de propostas. Abaixo de 40% costuma sinalizar um desajuste de posicionamento. Observe a resistência ao preço. Mais negociação significa um valor pressionado mais fraco. Reveja o quadro completo uma vez por ano e verifique os números trimestralmente. Agora ponha isto em prática com a verificação de alinhamento. Primeiro, escreva a sua declaração de posicionamento usando a fórmula. Se não conseguir fazê-lo sem ser vago, aí está a sua primeira conclusão. Depois audite 5 pontos de contacto, pontuando cada um quanto à consistência. Técnico de pior pontuação e escreva 3 melhorias para esta semana. Por fim, redija 5 adjetivos que descrevam trabalhar consigo. Vamos recapitular. Agora compreenda a marca como a experiência total do cliente. Construir um nicho a partir da competência, da paixão e do orçamento do cliente. Escrever uma declaração de posicionamento e uma história de marca. Na seção 2, colocamos esse posicionamento à frente dos clientes certos. Este projeto é financiado pela União Europeia. Obrigado por aprender conosco.